Então, seguindo, depois, pós-independência, surge então no povo brasileiro, naqueles que aqui viviam, um sentimento gigantesco de orgulho e de valorização do Brasil, sobretudo motivado por esse período de independência, de valorização, de identificação daquilo que era riqueza nacional. Então, um sentimento, a gente pode até chamar de um surto nacionalista, mas surto em que perspectiva? Era um sentimento que tomava conta de um e se transferia para o outro, né? De valorização daquilo que era nacional. E aí o Brasil ele passou a ser reconhecido não apenas como uma colônia, um Reino Unido incorporado ou aliado a um outro reino, mas passou a ser visto como um país que tinha um nome. Um país que tinha identidade e um país que merecia ser reconhecido pelas suas riquezas e pelo seu povo, pela natureza do seu povo, que era peculiar, que era diferente de qualquer contexto. Então esse surto nacionalista tem na literatura a sua possibilidade de ser representado. Então todo aquele sentimento nacionalista que tomava conta das pessoas à época e tomava conta do ambiente nacional, todo esse clima se transformou numa forma de escrita, né? Esse sentimento, eu sempre costumo retomar que quando... para entender um contexto literário é muito bom que a gente entenda a cabeça do homem que vivia à época. Então, entendendo que o país pós a independência, aquele povo que valorizava a sua língua, a sua cultura, seus costumes, a sua história, a sua paisagem natural, todo esse contexto, toda essa conjuntura vai ter na literatura a possibilidade de se consolidar como um objeto nacional. Então a literatura não só sob um ponto de vista histórico, não apenas artístico, mas também de um ponto de vista sociológico e cultural, a literatura ela tem uma importância capital na construção de uma identidade, né? Na consolidação de um ideal que não era apenas de um ou de outro, que era um ideal coletivo, né? Então, o sentimento de valorização, e a gente vai chamar até de ufanismo, de elogio, de reconhecimento e de felicidade pela nação brasileira, ele toma conta. Então, nesse sentido, a primeira geração romântica, ela vai ser marcada sobretudo por isso que nós a chamamos de nacionalismo. E sobretudo na poesia, talvez até mais do que na prosa, fique evidenciado esse clima de valorização dos heróis nacionais, de valorização da cultura nacional. E aí a gente tem, como já conversamos de outra época, uma diferença entre Portugal e Brasil, porque em Portugal, aliás, em todo o mundo, a primeira geração do romantismo vai ser o nacionalismo, mas eu acho que isso no Brasil, isso reverbera, isso revigora com uma tenacidade diferente, porque aqui no Brasil nós temos o contexto da independência, e aí surge como nosso herói, o que lá em Portugal era o cavaleiro medieval, aqui no Brasil vai ser o nosso indígena. Então, o nosso índio, a natureza, o nosso jeito de se comunicar, eles serão extremamente evocados nos poemas e na poesia de primeira geração para mostrar esse orgulho gigantesco que o povo a essa época sentia. Então, entendendo esse contexto, é importante a gente entender que o Brasil não é apenas mais uma região. O Brasil passa a ter uma cara, o Brasil passa a ter uma característica que lhe é própria, que não faz mais uma extensão de Portugal, uma extensão da Europa, mas ao contrário, um país nacional, único, peculiar e particular. Agora, é muito importante a gente retomar nesse contexto a questão dessa identidade nacional na perspectiva do índio, né? A gente vai ver que os poetas dessa época eles vão construir a sua lírica, os seus versos, produzindo uma poesia voltada primeiro para a natureza, para o contexto brasileiro. Teremos aí Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães muito vivos nessa geração, né, na primeira geração romântica na poesia. Mas a gente vai perceber também que o índio, quando ele é retratado, ele também vai ser retratado de uma maneira meio que seguindo ainda algumas influências europeias. Não, talvez nem
intencionalmente, mas como resquício daquilo que o escritor tinha, né? Então a gente vai ver muitas vezes o índio dentro de um prospecto religioso sendo retratado com uma fé cristã, que a gente sabe que para o índio não era uma coisa naturalmente dele, da tribo e da convivência histórico-cultural dele. A gente vai ver muitas vezes costumes brasileiros, ou europeus, perdão, sendo incorporados a uma dinâmica indígena e que nós sabemos que não era necessariamente dele. Então isso vai se traduzir tanto na fé, como na vestimenta, na forma de se comportar, e nas obras também a gente vai perceber que, além da fé, a gente vai perceber que talvez quando se tratar do índio como indivíduo, a gente vai identificar, vai ser capaz de perceber alguns valores que são éticos e morais muito mais relacionados aos cristãos europeus do que efetivamente às tribos indígenas brasileiras. Eu projetei nessa nossa aula alguns materiais ali atrás, né? Só para você ver, não precisa identificar agora, mas aqui a gente vai ter alguns contextos que são a representação de tudo isso que eu estou falando. Só que eu só coloquei imagem para, como algumas vezes eu costumo fazer em sala, eu só coloquei imagem para te ajudar a associar depois. Então o que eu quero? Que você pegue depois essas imagens que eu vou disponibilizar na plataforma e tente associar isso às informações que a gente discutiu. Tá bom, pessoal? Sobre romantismo primeira geração a gente para por aqui por enquanto e retoma logo em seguida. Tá bom?